Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui comentar, né, sobre um jejum um pouco diferente que eu fiz uma certa feita e descobri coisas muito interessantes nesse jejum, um jejum diferente, um jejum diferente e que me trouxe assim muitos benefícios e até hoje eu vou ver se eu vou conseguir fazer esse jejum novamente porque ele é assim muito maravilhoso, esclarecedor e traz revelações muito poderosas e boas em Deus. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Irmãs, eu me lembro uma certa feita que eu fiz um jejum diferente, né? Um jejum assim muito diferente. Acho que eu já contei aqui no canal. E eu tava me lembrando, ontem aconteceu um fato, né? Sim, comigo ontem eu saí para resolver algumas coisas e na rua aconteceu esse fato que eu vou contar aqui, né? Para todas vocês. Mas uma certa feita eu recebi um convite para ministrar, isso tem muitos anos, irmãs, muitos anos, em uma igreja lá em Belfor Roxo. E lá dessa igreja eu fui pregar, né, lá nessa igreja, e na pregação se apresentou uma missionária para mim, me convidando para ir pregar na igreja dela. E ali, né, eu falei com Deus e eu falei, vou você. Era uma festividade de mulheres, né? Uma festividade das mulheres. Ela, nossa, missionária, que bênção vê-la pregando. E eu era assim mais nova, né? Isso tem muitos anos, mas foi assim, bem assim lá no início. Naquela época que eu ia para o monte todos os dias, olha, enfim, né? Jejuava todos os dias e era algo assim. E essa missionária se aproximou, eu gostaria, se possível, me dar seu contato e tal. Eu falei, tá bom, tá. Aí passou mais uns tempos, ela me convidou para a festividade das irmãs, lá da igreja dela, lá em Belfor Roxo. Irmãs, e e eu me consagro, né, para os lugares, a não ser que é algo assim de surpresa, né, uma ministração assim em cima da hora aí, né, mas por isso que é bom andar em consagração, viu? Por isso que é bom andar em consagração. O soldado tem que estar sempre preparado, viu, amada igreja? Que você não sabe. Irmã, às vezes eu recebo uns convites assim em cima da hora, e se eu não tivesse estoque, né? De óleo, de azeite, da presença, o que ia sair, amada igreja? Então, não é bom, mas mesmo em consagração, eu me consagrava mais ainda para Deus me revelar a necessidade da igreja, as pessoas que iam estar lá, as mulheres que iriam estar lá, o que Deus queria falar com a igreja. Então, esse hábito meu mesmo, eu já orava nesse sentido. Irmãs, aí eu já tinha feito jejum de sólido, né, alguns dias antes, né, jejum, né, de sólido, de comida. Eu já tinha feito jejuns prolongados, né, acho que eu fiquei um mês, 2 meses, né, e, e ali eu já tinha feito, né, alguns jejuns antes, né, e lendo a palavra e pedindo a Deus, não a palavra ali. Irmãs, e ela me ligando, é mês tal, tá chegando e tal. Irmãs, eu vou falar. Quando faltava assim uma semana, e eu tava assim nervosa, porque eu não... Tava bem no início mesmo, irmãs, se bem que ministração a gente sempre fica um pouco assim nervosa, né? E é bom que esteja, porque o dia que a autossuficiência entrar, Deus ele sai de cena. Então é Deus que precisa falar com a igreja. Então, irmãs, eu ali nervosa, eu falei, meu Deus, eu vou fazer um jejum diferente.
Irmãs, eu fiz um jejum de palavras. Irmã, que eu fiz um jejum de palavras, irmãs, de palavras. E ali eu, na minha casa, no meu lar, eu não falava nada. Nada, nada. Eu nem sei, irmãs, eu nem lembro se eu louvava. Mas era assim um jejum de palavras que eu não falava nada. Saía na rua, voltava. Se ninguém falasse comigo também. Se falar era assim algo necessário. Necessário. Né? Encontrar com alguém conhecido. Mas a maior parte do tempo era a pessoa falando, né? Mas eu estava ali, ó. Jejum de palavras durante 7 dias, irmãs. E ali, irmãs, esse jejum foi um jejum que me trouxe muita clareza da minha voz interna, da voz de Deus e da voz do inimigo. Primeira lição que eu aprendi com esse jejum, que Deus não fala quando tá muito barulho. Deus, ele fala normalmente no silêncio. Deus, ele fala, como diz, né? A palavra do Senhor lá em Elias vai falar, né? Deus vai falar ali com Elias, na brisa suave. Deus não fala quando tem várias pessoas gritando, falando, a não ser que for um culto, né? A não ser que for um culto, você estar em um lugar público, mas mesmo assim, mesmo em lugar público, por exemplo, na igreja, a única pessoa que tem que falar é o pregador, o pastor, a pessoa que está lá ministrando. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus, ele não fala no muito barulho. Sabe aquele barulho, aquele ruído, aquela inquietação? Irmãs, até para ouvir a voz de Deus a gente precisa estar em quietude de espírito e de alma. O que é quietude? É você estar ligado ali. O apóstolo Paulo vai dizer, andar em espírito, você precisa estar quieto, quieta. Não fala naquele alvoroço, naquela correria, naquele e vamos que vamos. E é rádio ligado, e é som alto, e é um falando, é outro falando, é um falatório. Segunda lição que eu aprendi com esse jejum, que nós falamos demais. Falamos demais. E o pior, a maioria das palavras que nós proferimos ou falamos são tudo negativas. Você começa a observar o padrão até mesmo do seu pensamento. Maquel, até o padrão do pensamento. Então, esse jejum vai trazendo clareza, o silêncio, irmãs. Você começa a ter uma maior percepção do seu redor. Quarta ou quinta, né? Quarta. Você começa a prestar mais atenção nas pessoas, não naquilo que elas falam, mas nos comportamentos e nas atitudes. E até também do que elas falam, porque muita negatividade, irmãs. Como você consegue ter uma percepção, uma clareza, Raquel, como você consegue, começa a ter uma percepção, uma clareza, os seus canais, inclusive auditivos, vão sendo destampados, você começa a ter uma percepção daquilo que você está ouvindo, então você percebe melhor o outro e começa a perceber o padrão que o outro utiliza é um padrão negativo, totalmente negativo. E isso só vem, irmãs, dessa sensibilidade. Raquel, dessa sensibilidade. Porque no comum, normal, você acha que aquilo é normal. Normal. Há uma cauterização. Então, esse jejum de palavras me trouxe isso.
O quão é benéfico o silêncio. A Bíblia diz, Provérbios, que até o tolo, quando ele se cala, ele se torna por sábio. Até o tolo, quando ele se cala, ele se torna por sábio. Então, quer conhecer uma pessoa, você deixa ela falar. A pessoa vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E ali, né? E ali, você vai conhecendo a pessoa. Mas nesse jejum, você começa a perceber o outro não como estratégia de querer saber do outro, até mesmo para uma manipulação. Não, irmã, isso é carnal, viu? Isso é carnalidade. Mas no sentido de observar um padrão de comportamento em que nós também éramos e estávamos assim. Aí ontem eu estava num lugar aguardando para ser atendida. Ontem eu estava em um lugar aguardando para ser atendida. Irmã Raquel, eu estava num lugar aguardando para ser atendida. E tinha-se várias pessoas. E tinha uma pessoa, uma jovem do meu lado, que eu já tinha conversado com ela, né? Lá na fila, que eu estava na fila e fui atendida por uma pessoa e depois fui atendida por outro. E naquele momento ali de espera, irmãs, foi assim um teste, né? Um teste de resistência ali. E ela assim, e ela falando das coisas que ela ia fazer, e ela só falando e eu quieta. E ela só falando e eu quieta. Ela falando, falando, falando. E eu quieta, ela falando, né? Falando das coisas dela, falando dos desafios dela, e eu quieta ali. Eu acredito, irmãs, que ela se encheu, né? De eu estar só quieta, de não estar falando nada. Ela pegou, se levantou e saiu de perto. Eu acho que ela viu que aqui não tem interação nenhuma, só eu que tô falando, ela não fala nada, essa moça, ela não fala nada. E ali, mas ela pegou, ela saiu. Ou ela se aborreceu porque não houve nenhuma interação. Eu só fiquei ouvindo, né? Ficava ouvindo e assim, né? Afirmativamente. Mas não. Eu estava ali também na concentração, ali ligada em Deus, para que a minha situação também fosse resolvida. E ali, irmãs, eu fiquei assim observando. O silêncio, para quem não está acostumado ou acostumada, ele é muito ruim, né? O silêncio. Mas eu quero te dizer que Deus, uma das formas dele falar e se revelar é no silêncio. Às vezes você precisa tomar uma decisão, tomar um posicionamento, mas não tem aquela quietude, não tem aquela paz, não tem aquele discernimento, aquela clareza de parar e ouvir a voz de Deus. Irmãs, e outra coisa, Deus não fica falando quando tem muitas vozes falando, não. Não, irmã Raquel, não. E ali, irmãs, voltando lá ao assunto do testemunho, chegou o dia. E outra coisa, as pessoas que mais têm a dizer são as que menos falam. Há um provérbio que fala, né, que o calar é prata, mas o silêncio é ouro. Eu acho que é isso. As pessoas que mais têm a dizer são as pessoas que menos falam, porque elas entendem o poder das palavras. Porque entendem o poder das palavras e, sobretudo, irmãs, palavras malditas que são lançadas em um momento de um rompante, em um momento de um como é que fala? De um descontrole emocional,
em um momento de uma raiva, segura a língua. Às vezes até para um filho, para uma filha, soltando uma palavra de maldição, irmãs. Um pai, uma mãe, uma palavra de um pai e de uma mãe tem um peso muito grande. Então ali, amada igreja, para você que sofreu isso, uma palavra de maldição, eu quero te dizer que acima do teu pai e da tua mãe você tem um pai que é o pai do céu e ele te abençoa, tá? Você que recebeu uma palavra de maldição, mas às vezes é um pai, uma mãe sofrido da vida, castigado da vida, não tinha Jesus. Às vezes é uma pessoa rústica, uma pessoa grosseira que não teve lá tantos refinamentos, né? Tem isso, irmã, que eu tenho, amada igreja. Então, é a forma como foi criada e reproduz aquele comportamento em cima dos filhos. E nós, filhos, né? Eu falo isso, irmãs, por experiência própria. E nós, filhos, precisamos parar, pensar e não reproduzir isso com os nossos filhos, viu? Mas de repente você sofreu aqui uma palavra de maldição, maldita, que teu pai e tua mãe falou. Eu quero te dizer nesse dia que se chama hoje, acima do teu pai e da tua mãe você tem um pai do céu. E ele te abençoa. E ele diz na palavra dele em Gênesis: eu te abençoarei com toda sorte de bênçãos e te multiplicarei. A mesma bênção para Abraão é a mesma bênção para mim e para você. Amada igreja. Então, voltando, né? Então, assim, as pessoas que mais têm a dizer, porque elas sabem do poder das palavras. E outra coisa, irmãs, não fica se dispersando. A pessoa que fala muito, você desperdiça energia, desperdiça sua alma. Você sabia que até você dar um bom dia, uma boa tarde, tá havendo ali uma interação, não só no nível energético, como também espiritual? Vamos para a Bíblia. Deus, quando falava para alguns homens, alguns profetas, vai lá para tal cidade, vai falar isso, vai dizer isso, vai pelo meio do caminho, não come nada no meio do caminho, por quê? Quando você come com alguém, você está fazendo aliança com esse alguém. Não saudeis ninguém pelo caminho. Porque só na saudação ali, irmãs, já dispersou energia. Irmã Raquel, Então, a nossa mente ela é muito limitada para compreender a mente de Deus. Nós somos muito limitados, irmãs. Muitas coisas nós não entendemos, não compreendemos. Então, resumo, né, do testemunho. Irmãs, e fiquei lá aqueles 7 dias de jejum de palavras, irmãs. Cheguei lá, irmãs, eu não conhecia a igreja, né? Eu tava até um pouco nervosa porque eu não conhecia a igreja. Quando você conhece a igreja, você já fica assim, irmãs. Era uma igreja grande, uma igreja com galeria. Falei, meu Deus, né? Nunca tinha pregado em igrejas daquela, né? Daquela quantidade de pessoas. Eu falei, meu Deus, irmãs, mas foi uma bênção. Foi uma bênção, irmãs. Irmãs, foi muito forte aquela pregação, irmãs. Eu sinto a presença de Deus. Mãe, só de lembrar, eu creio que essa palavra aqui tem endereço certo. Mas quando eu abri minha boca, eu lembro da palavra até hoje, foi sobre Ruth. Irmãs, e Deus ali comigo naquele altar, irmãs, a tribuna cheia, né? Isso tem muitos anos e olha como é marcante a experiência, me marcou, irmãs. Né? E eu cheguei e, né, irmãs, foi algo assim sobrenatural naquela noite. Foi, Michael, foi sobrenatural. E ali, irmãs, depois, posteriormente, né,
ou a benção, depois me chamaram para eu voltar lá, para eu retornar, né? Lá nessa igreja. Então, assim, um jejum é algo que vale muito a pena. De repente, você não consiga ficar os 7 dias, mas você pode ficar algumas horas, sem falar nada. Ou então, de repente, um dia, faça um desafio, depois vem aqui e conta, né? Faça um desafio, depois você vem aqui e conta, tá bom? Deus abençoe, paz.